Olá, irmãos. Bom dia. Romanos capítulo 1 e o versículo 20 diz assim: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Por que há algo em vez de nada? Essa pergunta foi feita no século XVII por um filósofo matemático, o criador das fórmulas de integração e outras coisas mais, chamado sobrenome de Leibniz ou Leibniz. Queria já dizer para você que ele não era incrédulo, ele acreditava em Deus. Mas ao fazer essa pergunta, ele quis deixar claro que existe muito mais sentido, principalmente racional, que existe algo, que existe alguém, ao invés do vazio. Porque sim, existe um universo, e a razão pela qual esse universo existe é que ele foi projetado por alguém. Um universo que respeita leis de rotação, leis de conservação da energia e assim por diante. E o nada, o vazio, o caos, ele também é conhecido como desordem. Por exemplo, onde infelizmente havia um prédio e por causa talvez de uma implosão ou explosão, mas implosão porque é assim que são destruídos esses tipos de construção, ali já não mais existe nada. E por que não existe? Porque aconteceu algo que desordenou a estrutura. Então ele ruiu. No entanto, o universo que existe, ele existiu porque ele foi construído assim como um prédio, só que na verdade de forma muito mais complexa. O nosso planeta, por exemplo, ele é um organismo vivo que consegue, além de nos dar condições de sobrevivência, ele ainda se movimenta. Então é algo impressionante, indescritível, impossível de ser replicado por quem quer que seja. Isso falando só do nosso planeta, que dirá dos vários mundos que a própria Bíblia fala que existe. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós somos espetáculo aos homens e aos mundos. Então, por que algo ao invés de nada? É algo que você precisa perguntar a si mesmo. É algo que você precisa responder também. E eu vou tentar responder aqui para você. Uma das razões é, como eu já estava falando, o nada ou o caos, a desordem, não cria nada, não organiza nada. Uma pessoa consegue fazer uma folha de papel. Agora o fogo, por exemplo, ele não consegue. E o fogo que queima o papel, ele demonstra, por exemplo, desordem, desorganização, destruição. Pois é.
é o caos. E existe uma máxima aí fora que o caos gera ordem. Na verdade, não. O caos, como já se fala, ele gera anarquia. E muitas vezes parece mais fácil destruir do que construir. Por que algo ao invés de nada? Porque o nada é estéril. Ele simplesmente não tem vontade própria, não tem condição, não tem organização. E como eu já disse, até a rotação dos planetas, sem que nada se choque, a rotação das estrelas, o Sol, por exemplo, é uma estrela, sem que nada se choque, tudo é uma questão de ordem, é uma questão de planejamento. É impossível você olhar para a ciência de uma forma ponderada e observadora e não perceber que Deus foi quem fez tudo. A organização do nosso DNA, os vários aminoácidos se arranjando, se organizando para nós sermos quem nós somos. Se você tentar bagunçar, misturar aquelas letras que tem, por exemplo, no genoma, no código genético, você não cria nada. Muito pelo contrário, você destrói. Então, sim, existe algo. Não apenas algo, como eu disse, mas alguém. E o apóstolo Paulo, aqui no texto que nós lemos, ele fala de forma firme e de forma impressionante. Nós temos visto os atributos invisíveis de Deus desde a criação. Que atributos são esses? Bondade. Não importa se você acredita em Deus ou não, você tem sol, você tem chuva, você tem frio, você tem calor. Olha só, as condições para a existência. Bondade. Porque se Deus fosse justo, muita gente já não estaria mais por aí, não é mesmo? Até mesmo espíritos maus não estariam mais por aí. Deus já teria extinto, mas Deus é bondade. Além de ser justiça, Ele é bondade. Qual um outro atributo invisível de Deus? Paciência. Quanto tempo Ele tem suportado os nossos erros, nossas falhas, nossa incredulidade? Olha só. Para terminar, um atributo invisível de Deus, maravilhoso, é o amor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Ele ama e ama incondicionalmente. Se tornarão o quê? Indesculpáveis, porque quiseram por Deus ter dado tanto a nós, vai chegar o momento que não vamos ter mais desculpa, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos a bondade de Deus, nós temos a paciência de Deus e nós temos o amor de Deus. Não existe algo, existe alguém que te ama. Então abraça esse alguém, abraça essa oportunidade hoje e saiba, Deus sonhou com o dia de hoje que você pensaria nele e que gostaria de se aproximar ainda mais dele. Então se aproxime e aproveite esse grande amor. Um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa